Sheilinha, bom dia! Bom dia, Fernanda. Primeira coisa, existem diferenças de pontos. Tem pontos eletrônicos e tem pontos manuais. Quando é que uma empresa é obrigada a ter ponto eletrônico? Olha, Fernanda, a partir de 10 empregados já começa a exigir isso. Até as empresas que são menores, elas já estão buscando porque acaba sendo mais confiável. E mais prático também, exatamente, não é não? Tanto para a parte do empregado como para o empregador. Agora, na sua abertura, você falou uma coisa importante. Por que a empresa tem que ter tolerância? Porque que nós brasileiros temos a mania de achar que as pessoas têm que nos esperar e que a gente tem que chegar atrasado e que a gente tem que ter tolerância, Fê. Aonde e qual a legislação que está escrita que o trabalhador, ele pode atrasar 15 minutos? Aonde? Não tem. Isso é uma construção cultural da nossa cabeça, que eu faço um contrato com você dizendo, quando você assina a carteira e você vai para um trabalho, vai na entrevista, o empregador diz para você, o seu horário de trabalho vão ser 8 horas por dia, tá? Ou 44 horas ou 6 horas. Você entra das 8, você tem 1 hora para almoço, sai tal. Então aquilo é o que está em contrato. Entendeu? Então, o que acontece? Só que na nossa cultura de brasileiro, a gente acha que a gente pode chegar atrasado e que a outra pessoa tem que ter tolerância e esperar. Uma coisa é você atrasar 10 minutos, 15 minutos, de uma forma eventual por conta de algo que aconteceu. Trânsito. A outra coisa é o empregado achar que pode chegar atrasado. Todo dia. 15 dias, todo dia. Vamos ver então a tolerância de atrasos? Vamos para a primeira tela aí? Olha, não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedente de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Não significa dizer que se seu horário é 7 da manhã, você vai todo dia chegar às 7h10, não é isso, né, Sheila? Exatamente. O que acontece, que você falou muito bem, é uma coisa chamada advertência, tá? Então, se você chega 5 minutos antes, né, e aí foi um caso fortuito, você não é comum, e você começa a tornar isso um hábito, até na sua cabeça, você acaba pensando e acreditando que o seu horário, você pode entrar sempre nesse horário. Então, acaba ocasionando isso. E isso, se isso acontece e ultrapassa esse limite, que é considerado na jurisprudência, isso é uma questão de jurisprudência, se você atrasa de forma contumaz, o RH, ou quem tiver responsável, pode lhe chamar, Fernanda, e de forma gradativa, ele pode fazer uma advertência verbal. Ele pode chamar você na sala e dizer, olha, já é o 2º mês onde a gente olhou, porque no livro de ponto tem como saber, no registro de ponto, que você está sempre chegando atrasado. Então, assim, ou você não está levando, isso é desídia no trabalho. Você não está levando, não está respeitando aquilo que Fernanda fala muito bem, o combinado não dá errado. Você não foi combinado, não está certo, não é um contrato de trabalho onde você se comprometeu a chegar naquele horário? Dúvida. Se cheguei 15 minutos atrasado, no caso apresentador não tem isso, né? Não pode, ao vivo, amiga, entra. Mas vamos pensar que cheguei 15 minutos atrasado, eu posso compensar no mesmo dia esses 15 minutos no final? Claro, aí isso você consegue controlar, porque você tem ali o controle. E para quem é que vai fiscalizar isso? O RH, a empresa fiscaliza. Então ela está acompanhando que você chegou por motivo atrasado. E normalmente é importante que você justifique quando você atrasa esse ponto. Não é chegar fingindo que nada aconteceu. Se você sabe que tem alguém que está controlando, e informa. E aí você compensa na saída. Porque olha bem, o seu contrato de trabalho é para você entrar às 8. Porque normalmente às 8 horas você pode ter alguma responsabilidade. Nenhum, por exemplo, se eu cheguei... O que não pode é tornar isso um hábito, porque não é essa a regra e não foi assim que você foi contratado para atender. Porque, como eu digo, no caso específico de você, né, no seu caso de apresentadores, é ao vivo. Você tem que, além de respeitar o seu... Você não respeita o seu público, Com Fernanda. certeza. Não é pra ele que você trabalha, além da Correio. Exatamente. Então você tem respeito. Então você chega aqui na hora que você é contratado, na hora que você tem que estar. O trabalhador do mesmo jeito. E quando é o inverso, quando a empresa precisa que você fique mais um tempo, ela também vai lhe avisar a antecedência para poder fazer a hora extra. E ela vai te pagar por isso. Agora vamos falar sobre intervalos, que também são dúvidas bem recorrentes. Intervalos sobre a jornada de trabalho. Qualquer funcionário, seja efetivo ou temporário, que trabalhe mais de 6 horas diárias, tem direito a 1 ou 2 horas de intervalo. O intervalo sobre a jornada de trabalho poderá ser negociado entre funcionários e empregadores, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Não excedendo de 6 horas de trabalho, será obrigado ao intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. E os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Então tá bem explicadinho aí. Passou de mais de 6 horas, você tem entre 1 e 2 horas de intervalo. Exato. Que aí é um acordo se você... Já
já está naquela regra do acordo, Fernanda, entre as partes, não só uma convenção, na convenção coletiva por meio do sindicato, mas você já pode de forma individual, cada contrato, um caso concreto que é a empresa, e você vai poder negociar essa questão e organizar essa forma de intervalo. Seja o intervalo, dependendo da carga horária, e outra coisa, tem uma regra especial também para quem ganha acima, né, do dobro do teto do INSS, que ganha ali os 5 mil, hoje deve estar uns 5, até mais um pouquinho o teto do INSS. Então você pode negociar, porque parte do princípio que o nível superior que ganha esse salário, ele já tem uma autonomia maior para negociar essa jornada. O que ele coloca, que é importante colocar, que está no quadro, é a questão de extrema importância, é que se você trabalha 8 horas por dia ou 6 horas por dia, o intervalo, ele não está computando. Então, significa se você sai 15 minutos antes, se você chegar atrasado 15 minutos, significa o quê? É quase 50% até do seu horário de almoço. De intervalo, então presta atenção. Vamos falar sobre interjornada, porque tem uma história de que você trabalhou, não pode voltar ao trabalho de mais de 12 horas, é uma coisa nesse sentido, a interjornada? Não, aí... Se for aquela escala do fim de semana... aí vai depender aí muito do regime que você está estabelecendo. Por exemplo, nós temos o caso do empregado, que você só contrata ele por tempo determinado, 3 dias, que era o tipo de contrato que nós não tínhamos e agora está regulamentado. Então, eu sou um garçom, eu tenho carteira assinada em 2, 3 empresas ou uma empresa, e aí ele vai me chamar só de quinta, sexta e domingo. Então, aí é uma coisa. Quem faz aquele plantões que dobra, aí sim, tem um intervalo maior. É tanto que muitas vezes quem trabalha em shopping, Fernanda, ele tem a prioridade de ter um final de semana, pelo menos um domingo de descanso, né, que tem prioridade. Então, regras de acordo com o tipo de trabalho, Fernanda. Agora, é importante dizer também que se vai fazer hora extra, então você tem que ter o intervalo para começar essa nova jornada da hora extra. Né, que geralmente é esse intervalo de 15 minutos. Vamos entender agora quando é que as faltas elas não vão causar descontos aí no seu salário. Ó, me dá aqui a tela. Falta sem prejuízo, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do marido, né, do cônjuge, do ascendente, do descendente, ou seja, do pai, da mãe ou do avô, da avó, o irmão, pessoa que declarada em carteira de trabalho, né, de repente você coloca na carteira de trabalho uma ligação, né, Sheila? Exatamente. Com uma pessoa mais próxima de você, um amigo, sobrinho, que tá ali, você que cria na realidade. Ou uma pessoa que está vivendo aí, que viva sobre a sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 5 dias em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana, por 1 dia em cada 12 horas de trabalho em caso de doação voluntária de sangue. Essa doação provada com a carteirinha. Tem muitos benefícios aí para doação. Agora, isso, gente, é só uma vez no ano, tá? Presta atenção. A gente doa, homem doa acho que 3 vezes no ano, Você né? pode ir doar de 3 em 3 meses, mas liberado do seu trabalho é só uma vez. Vale a pena, gente. Até 2 dias consecutivos ou não, você pode separar para fim de se alistar eleitoralmente, né? E também nos termos da lei, no período do tempo em que estiver de cumprir exigências do serviço militar, isso geralmente é para os homens. Exato. Tem mais. Eu não gostei também daqueles 5 dias para homens. A gente um dia, nós como mulheres, e brigando, porque nós somos grandes conquistadoras de direito ao longo desses 100 anos aí. Então essa é uma que a gente tem que brigar junto com os homens, né? Esse direito, Fernanda, por exemplo, você que vai ter neném agora, e Eduardo, por exemplo, pode morrer de vontade de querer lhe dar uma força, porque é pai. E do mesmo pai que a mãe tem que cuidar. A empresa dele é muito bacana. A empresa dele dá 2 meses de licença paternidade. Sério? Olha aí, algo a ser seguido, porque não tem na legislação. Na empresa dele, o homem tem 2 meses de licença paternidade e ainda tem uma ajuda de um valor, não lembro agora se é R$300, em produtos da empresa para o bebê. Nos 4 primeiros meses. Olha aí um bom exemplo para ser seguido, bem bacana, porque é essa ideia mesmo, né? Então, nesses momentos, assim, a empresa tem que estar junto, tentar fazer isso. Parabéns, viu? Multinacional tem um pensamento diferente. Pois é, o Brasil tem que acompanhar aquela Vamos seguindo lá. A gente tá olhando ali pra frente, que a nossa tela lá é maior. O que mais? Da licença maternidade, também no aborto espontâneo, né, gente? Exatamente. Não aborto provocado, não é o criminoso. Aí tem aquela questão da licença maternidade, que aí a gente já tem conhecimento, até pra quem adota também, que não tá aí,
Depoimento em juízo, Fê, é importantíssimo para quem vai depor na Justiça do Trabalho ou então qualquer processo civil. Então aí eu vou dar um alerta. Quando você que está nos assistindo for por alguma questão, ou ser testemunha, ou fazer alguma coisa na Justiça do Trabalho, pensão alimentícia, alguma coisa, você pede ao juiz que lhe dê, por via do cartório, uma certidão de que você esteve naquele horário, naquele dia, na audiência, para que você leve para o RH da sua empresa. Tá, então aí tem vestibular, greve da sua categoria, horas em que o empregador faltar ao trabalho para comparecer na justiça, enfim, com o jurado também são faltas, a gente chama de faltas abonadas. Agora, uma telespectadora quer saber se um vigilante que já trabalhava na escala 12/36 pode fazer extra após 12 horas trabalhadas. Olha, Fê, é uma pergunta que eu sinceramente não sei dar resposta imediata, não. Porque o que acontece? Porque ele diz que a hora extra ela é combinada e ele tem que ter direito a um descanso. Se ele já houve o descanso legal dele, muitas vezes tem quase um dia todo, né, de folga em relação a isso, ele poderia sim fazer e prestar serviço em outro local. Vai depender do tempo que ele teve de descanso, de que acordo foi colocado. A preocupação disso, da questão do descanso, essa preocupação do legislador em proteger o trabalhador é exclusivamente por uma questão de saúde. Ainda mais na função de vigilante. Porque tem que essa dormir, escala. Né, gente? Exatamente. 12/36 justamente para dormir. Ele tem que estar atento para uma emergência, para dar uma resposta imediata. E com sono você não consegue. Então há sempre um porquê. Outra telespectadora disse o seguinte: na empresa que ela trabalha, alguns funcionários batem o ponto para constar 15 minutos de descanso. Isso pode, sendo que continuam trabalhando e não há repouso, mas aí tem que bater. Preste atenção o que é que acontece. Você tem que registrar os 15 minutos de intervalo, entendeu? Isso. Você vai lá, dá a sua entrada. Quando dá o seu horário de dar o intervalo, você bate de novo. Passa os 15 minutos, você retorna. Só que às vezes nesses 15 minutos a pessoa não vai descansar. É uma escolha da pessoa. Fernanda, porque olha bem, as regras estão postas, você sabe, e você tem que deixar claro as formas como você quer ser tratado. O contrato, você não respeita a sua parte, a outra parte tem que ser respeitada. É igual equipamento de proteção. A empresa lhe dá, mas, rapaz, não vou botar isso aqui não vou usar essa bota não vou usar o chapéu. Você está arriscando se você tem que cumprir isso. Os 15 minutos de descanso para almoço, entendeu? Também é um direito seu. Se você vai na empresa, se você relaxa, fica fazendo algum tipo de exercício, quer um lanche, quer fazer um lanche, ou tem uma área, uma copa, para se encontrar com os colegas, tomar um café, você tem que usar isso para uma questão de saúde. Esses intervalos é seu e é para você fazer isso. A não ser que você negocie alguma forma, que você de forma combinada com o RH, um caso especial, você compensa essas horas, ou eu tenho um prazo que eu me atrasei, eu não estou querendo dar conta, eu quero trabalhar. Mas isso não pode ser uma rotina, porque esses intervalos, Fernanda, é uma questão de saúde. É para descansar, senão a produção não vai andar com qualidade. Disse que trabalha 12 horas e que esqueceu de bater o ponto. E aí a empresa mandou ela assinar uma advertência, aí ela se recusou e a empresa disse que se ela seria demitida por justa causa. Isso está certo? Olha bem, Fernanda, o bom senso manda ter cautela e a jurisprudência do mesmo jeito. O trabalhador tem que entender uma coisa: você está recebendo uma advertência. Se você não assinar, o efeito é o mesmo, porque tem que ter duas testemunhas. As duas testemunhas vão ler para você, uma das testemunhas, e eles vão assinar embaixo informando que leu para você. Isso é válido perante a justiça. Essa questão de dizer eu não assino, isso não está contando, não funciona. Você tem que ser responsável, que se você realmente faltou atrasado, você tem que aceitar a primeira advertência. Porque uma segunda advertência, Fernanda, ele pode ter suspensão, que pode ser de 1 dia a 30 dias. E isso vai impactar nas férias, vai impactar no 13º. É fácil reconhecer o erro, né? Dizer, gente, eu esqueci, vou assinar aqui a advertência. E se for injusto, e realmente você não atrasou, se for algum problema, alguma coisa, você vai e tenta se justificar para cancelar administrativamente. Se não, pode ir a juízo para cancelar uma advertência que foi errada e ilegal. Julgou errada. Nesse caso, a empresa não estaria errada, né? Exatamente. Muito bom, Sheilinha. Beijo pra você. Querida. Boa semana, tá? Tá aqui rede social da Sheila pra você seguir e te esclarecer mais dúvidas. Ela tem sempre vídeos no canal no YouTube também. Beijo, amiga. Até semana que vem. Vou voar